A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, com muito prazer, compartilho com você estudos maravilhosos da Palavra do Senhor. E nesse quarto trimestre nós queremos estar falando um pouquinho sobre Jó, né? Vamos estar estudando as lições da CPAD, onde tem por título a fragilidade humana e a soberania divina, né? Então, se você não adquiriu ainda a revista da CPAD, você pode estar adquirindo diretamente no site da CPAD e está acompanhando aqui na nossa EBC, Escola Bíblica em Classe, onde estaremos estudando aí a nossa primeira aula, a nossa primeira lição. É uma lição introdutória, já vai nos trazer informações maravilhosas dentro da Palavra do Senhor, falando sobre o livro de Jó, né? Então, nessa primeira lição, nós vamos estar falando sobre a autoria, né, a autoria do livro, né? Então, é muito importante que você esteja acompanhando conosco essas lições maravilhosas, no nome do Senhor Jesus. Então, eu já quero apresentar para vocês o livro que nós vamos estar sorteando, né? Que é um livro maravilhoso, onde vai também nos ajudar a estar aí lendo mais a palavra do Senhor, lendo os evangelhos com sabedoria. Esse livro nós vamos estar sorteando ele no final do quarto trimestre, né? De repente você esteja pensando, mas pastor, como que eu vou fazer para participar desse sorteio? É muito simples, né? Você vai estar aí deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal, deixando o comentário abaixo aí, né? Deixando o comentário abaixo, se inscreva no nosso canal e deixa o seu número, o seu nome, o número do seu WhatsApp e o seu nome para nós tomarmos aqui anotações, para no final, né, no final do quarto trimestre, nós estaremos sorteando esse livro maravilhoso. Então, venha conosco e vamos junto estudar a palavra do Senhor. Primeira lição do nosso quarto trimestre é o livro de Jó. Não saia daí. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e amigos, é com muito prazer ter vocês aqui no nosso canal da nossa EBC, Escola Bíblica em Classe. Já quero convidar os amados, né, a estudar junto conosco a nossa primeira lição, que é o livro de Jó. Se você não tem a apostila, você pode estar assim, adquirindo diretamente no site da CPAD e vamos juntos estar estudando o quarto trimestre da nossa EBC, Escola Bíblica em Classe. E nesta primeira aula nós vamos falar sobre o livro de Jó, né? Nós temos aqui o nosso textuário. O nosso textuário vai nos dizer o seguinte: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5, versículo de número 11. Então nós já temos aqui um textuário, uma palavra muito maravilhosa, né, que vai nos ajudar no decorrer desta lição, no decorrer desse tema maravilhoso. A nossa verdade prática vai nos dizer o seguinte: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida, né? Então aqui a verdade prática já começa a nos mostrar, né, uma coisa muito maravilhosa que dentro da palavra de Deus, dentro desse contexto, é que o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, né? Nós vamos aprender muito durante esta lição e eu quero chamar a atenção para os irmãos, né, para você que tem aí as lições nas suas mãos,
é sobre a leitura diária. É muito importante que você acompanhe juntamente conosco a leitura diária, né, para você ficar por dentro de todo o contexto, de toda a lição que estaremos abordando e estudando, né, no decorrer das nossas aulas. E nós temos aqui uma coisa muito importante, o ponto central. O ponto central da lição vai nos dizer o seguinte: o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida. Olha só, o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida. Então pegue essa verdade prática, né, e vamos junto com a nossa lição. Nós vamos estar fazendo aqui a leitura, mas antes de nós fazer a nossa leitura bíblica em classe, né, a nossa leitura bíblica em classe, caso você não tenha aí as lições, vai estar no livro de 2 Timóteo 3, versículo de número 16. Acompanhe a leitura bíblica em classe conosco, em nome de Jesus. A nossa leitura vai estar no livro de 2 Timóteo 3, versículo 16, Ezequiel 14, do versículo 14 ao versículo 20, e Tiago 5, versículo de número 11. Acompanhe conosco, em nome de Jesus. 2 Timóteo 3, versículo de número 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ezequiel 14, versículo 14 e 19. Ainda que tivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraria apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou se eu enviar a peste sobre tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais. Versículo 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, e nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Tiago 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Meus amados irmãos, chegamos aqui na nossa primeira aula. Então eu chamo aí a vossa atenção para a nossa aula, para estudarmos junto aqui a palavra de Deus, onde estamos falando sobre o livro de Jó. E nesse trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Nós vivemos, no livro de Jó nós já vamos encontrar isso, nós vivemos rodeados de seres espirituais, tanto bons como os ruins. O próprio Satanás vai dizer que ele veio rodear a terra e passear por ela. Por quê? Porque aqui ele não tem uma habitação fixa, né? Até porque lá no livro de Pedro, a palavra de Deus vai dizer para nós que o lugar dele está preparado tanto para ele que nem para seus anjos. Então, enquanto isso, o que ele fica? Rodeando a terra e passeando por ela. Agora, nós que servimos ao Senhor, temos que estar em vigilância para não abrirmos brecha para o inimigo. Temos que estar em vigilância, tomar todas as armaduras que Deus dispôs para nós e nos revestir dessas armas para lutarmos contra as hortes do inimigo nos lugares celestiais. Porque nós, como seres humanos, nós não conseguimos enxergar, a esfera espiritual. Por isso que nós temos que revestir
né, para que o Espírito Santo nos conduza e nos encha e nos deixe preparado, né, com todas as armaduras que Deus dispôs para nós lutarmos e vencermos, né, o inimigo aqui nessa terra. Então aqui nós temos o nosso primeiro ponto, né, o nosso primeiro ponto do primeiro parágrafo aqui da nossa lição, vai falar sobre a autoria do livro de Jó, né? Vai falar sobre a autoria. Mas antes de falar sobre a autoria, eu quero falar para os irmãos o propósito. O propósito do livro de Jó é demonstrar a soberania de Deus e o significado da verdadeira fé. Esse é um dos propósitos do livro de Jó. Tratar da questão do sofrimento do justo, né? Então, vamos estudar com afinco, né? Se você, caso não tiver aí a apostila das nossas lições, você pode pegar uma caneta aí e tomar anotações. Amém? As aulas vão estar disponíveis aí no nosso canal da nossa EBC, Escola Bíblica em Classe. Você pode assistir quantas vezes quiser. Pedimos aos irmãos também que compartilhem, em nome de Jesus, compartilhe com os demais irmãos, amigos, né, o nosso canal, e para que juntos possamos estar estudando aqui a palavra de Deus. Então é muito importante, antes de nós falar sobre o autor, sobre a autoria, a gente entender aí o propósito do livro. E também, antes de tudo, antes de falar sobre o autor, é muito importante para nós entender que esse livro, que é o livro de Jó, foi um livro inspirado por Deus. Então isso é muito importante nós sabermos disso, que o livro de Jó foi um livro inspirado por Deus. Embora nós tenhamos certas dificuldades de encontrar o autor pelo estilo do livro, né? Isso aí é muito notório, nós temos aí essa certa dificuldade. Por exemplo, né, como está escrito aí na nossa lição, é comum nós pensarmos que foi Moisés que escreveu o livro. Algumas Bíblias, irmãos, algumas Bíblias antigas, chega até a relatar que foi Moisés, mas as críticas contextuais apontam outros, né? Então, a gente queremos deixar aqui bem claro para os irmãos que, infelizmente, apesar de muitos teólogos atestar que foram vários outros, nós acreditamos que foi apenas um. Porque a nossa lição ela vai apontar vários autores, como Moisés, Salomão, né? Mas apenas um deles foi o autor, né? Alguns teólogos aí vai acreditar, vai afirmar, dizer que cada um escreveu um trecho, né? Nós não enfatizamos isso e não acreditamos que foi apenas um que escreveu aí o livro de Jó. Então pode ter sido, entre esses, um pode ter sido Moisés, como pode ter sido Salomão, enfim. Amém? Os irmãos entenderam até aqui? Outra coisa que nós queremos destacar aqui é sobre a data, né? Qual a data que foi escrito, né? Então, nós não tenhamos uma data fechada, não temos aí uma data fechada, né? Mas nós temos algo que nos aproxima, que é relatados os fatos. Nós vemos que é relatados os fatos que ocorreram, né? Há fatos escritos que ocorreram provavelmente durante os tempos dos patriarcas, e isso vai nos aproximar, aproximadamente a 2000 anos e 1800 anos antes de Cristo, né? Mas o que nós queremos enfatizar é que, na verdade, a data é desconhecida. Nós não temos aí uma data fechada. Isso aqui, devido a fatos relatados no livro, vai nos aproximar aí a essa data, né? Mas não é uma data fechada. Então, para os irmãos ficar cientes disso. Amém? Então, isso aqui é o primeiro ponto do primeiro tópico da nossa lição. Nós vamos agora para o segundo ponto, né? O segundo ponto aqui da nossa lição vai nos falar sobre a pessoa histórica de Jó. É um dos pontos também
também cruciais, é um dos pontos também muito importantes que chama bastante a nossa atenção. Pessoas já me perguntaram sobre a vericidade, se realmente Jó foi o personagem que viveu, né? E aqui a gente vai encontrar a resposta, né? A própria Bíblia vai nos atestar isso. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa magnífica aqui da palavra do Senhor. A própria palavra de Deus, ela vai trazer a resposta para nós, né? A Bíblia mesmo vai atestar que Jó foi um personagem, uma pessoa histórica, né? A própria Bíblia vai nos dizer isso. A Bíblia atesta que Jó foi uma pessoa histórica, né? A gente vamos ver isso aqui, que o profeta Ezequiel, ele confirma que ele de fato foi uma pessoa real. Como a gente leu aqui na nossa leitura bíblica em classe, né, em Ezequiel 14:14, né, Ezequiel 14:14 vai nos dizer o seguinte: ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraria apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então aqui já é uma resposta da palavra de Deus para nós, atestando aí a pessoa de Jó, a pessoa histórica de Jó. E além disso também, né, Tiago vai trazer para nós aí, Tiago vai, lá no livro de Tiago também nós vamos ter uma resposta, né, sobre a pessoa histórica de Jó, como também a própria terra de Uz vai também estar aí reforçando, né, essa resposta para nós. Então, aqui a gente já vamos ver isso aqui. Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionando-a ao lado de Noé e Daniel, né, como a gente acabamos de ler em Ezequiel 14:14. Ponto de número 3. O ponto de número 3 vai nos falar sobre a terra de Uz, né? A terra de Jó. Então a terra de Jó, uma terra real, né? Como a gente acabamos de ler. E como que nós vamos ver essa veracidade? No livro de Jeremias, né? Eu vou estar lendo aqui para os irmãos. O livro de Jeremias vai falar, né, sobre a terra de Uz. E isso vai trazer para nós mais uma explicação aqui, ó, do ponto de número 12. A gente vamos ver mais uma vez aí sobre a veracidade, né, e a pessoa histórica de Jó. Então olha só, vamos ler primeiro em Lamentação. Lamentação de Jeremias 4:21. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, 4:21. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edo, ó, que habitas na terra de Uz. O cálice chegará também para ti, embebedar-te-ás e te descobrirás. Então aqui nós já vemos mais uma afirmativa aqui da veracidade da terra de Uz, que foi a terra aí onde Jó viveu. Em Jeremias 25, a gente também vamos encontrar, né? Quero ler aqui juntamente com os irmãos. É importante que os irmãos que estão acompanhando, estudando conosco, né, que tenha a Bíblia Sagrada em mãos, para nós estar sempre lendo a palavra de Deus aí, buscando conferir os versículos a qual o texto nos leva, amém? Jó 25:20, olha só, vai nos atestar também aqui, ó. E toda a mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, olha aí, e a todos os pais da terra dos filisteus, e a Askelon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao resto de Asdod. Então isso aqui é só para provar a existência da terra de Uz, né? E com isso aqui também nós já fechamos aqui o ponto de número 12, né? Então olha aí a palavra de Deus nos ensinando sobre a pessoa histórica
de Jó e sobre a terra de Jó, né? Agora nós vamos falar sobre o quarto ponto, que é a época de Jó, né? Isso aqui é muito importante também nós falarmos sobre a época de Jó, né? Eu quero estar lembrando para os irmãos sobre aí antes de nós falar sobre o quarto ponto, eu quero voltar a lembrar para os irmãos sobre o nosso livro que nós vamos estar sorteando, né? Quando nós terminarmos aí esse quarto trimestre, nós vamos estar sorteando um livro muito maravilhoso, Lendo os Evangelhos com Sabedoria. Então, se os irmãos quiser participar desse sorteio, é muito simples. O irmão vai estar aí deixando aí nos comentários abaixo da nossa lição. Você vai deixar o seu contato, o seu nome, né, para nós tomarmos a anotação aqui, porque caso você ganhe, né, o ganhador, vai ganhar, a pessoa que ganhar nós vamos estar ligando para pegar aí o endereço certinho e estar enviando aí o livro que for sorteado. Amém? Então, o quarto ponto, a gente vamos falar aí sobre a época de Jó. A época de Jó, a maioria dos comentaristas, né, situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período aí patriarcal, né? Qual que é o período patriarcal? Aí o período patriarcal a gente vamos lembrar aí, a Bíblia vai nos mostrar que é sobre Abraão, Isaac e Jacó, né? Então, a época de Jó é aí nesse contexto, nessa época. Os fatos narrados no livro de Jó é dentro aí desse período patriarcal aí, Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Glória a Deus. Vamos aí para o nosso segundo tópico da nossa lição, aonde vai falar sobre a estrutura literária do livro de Jó, né? Uma coisa também que chama na verdade bastante atenção, um ponto crucial que nós precisa entender é sobre esse ponto aqui. E já o ponto 1 aqui vai falar sobre prosa e poesia. Então, o leitor que desejar ler o livro de Jó, né, precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia. Então é muito importante que nós tenhamos isso aí em mente, né? Isso aqui é para a gente saber o que ler o livro, é para a gente saber aí dividir como que o livro está sendo, e aí a gente ter mais uma clareza dentro da palavra do Senhor Jesus. Então vamos estar lendo aqui esse primeiro ponto para os irmãos entender um pouco. Mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Já precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa e poesia, prosa, nessa ordem. Ele está literalmente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo de Jó 1:1 e o epílogo de Jó 42, 7 ao 17 estão em prosa. O texto intermediário em poesia, né, vai estar de Jó 3, versículo 1 a Jó 42, versículo de número 6. Então esse aí é uma das maneiras, né, para a gente entender aí esse contexto do livro de Jó, né? E aí eu vou deixar relatado aqui para os irmãos, né, eu quero que vocês tomem até anotações, para os irmãos entenderem aí por que o livro ele é
exatamente dividido e precisa ser lido dessa maneira, né? E para isso a gente precisa entender o significado de prosa, de poesia, né? Para podermos estar entendendo. Então, o que é uma prosa, né? O que é uma prosa? A prosa é um texto organizado em parágrafos, né? A prosa é um texto organizado em parágrafos. Então, por isso que a gente precisa entender aqui, para os irmãos entender aí esse contexto. E o que é uma poesia? A poesia é um texto poético, geralmente em verso, que faz parte do gênero literário. Então, por isso que nós vamos pegar aqui essa ordem que está, né? Qual a ordem do texto? O texto está dividido em prosa, poesia e prosa, né? Como a gente vê aqui, ó, ele começa em Jó 1, um prólogo, uma prosa, um texto organizado. Depois ele vai, no meio do texto, ele vai começar aí uma poesia e depois terminar aí com uma prosa, né? Então isso aqui a gente já vai entendendo. Se você ler aqui Jó 1:1, né, você já vai perceber que é uma prosa, né? Mas você vai chegar aqui na parte poética, que é no livro de Jó 3, a partir do versículo 1. Quando você abrir lá, você já vai entender. Então, para isso a gente precisa entender esse significado de prosa, poesia e prosa, para nós podermos aí organizar o texto do jeito que a lição aqui ela propõe para nós. Amém? Vamos para o ponto de número 2, que vai nos dizer o seguinte. O ponto de número 2, organização. No texto em poesia há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguindo pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. Finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa, né? Então, o que é um monólogo? Monólogo ela é como se fosse uma peça teatral, né, cujo autor está sozinho, né? E no caso aqui é onde se encontra aqui Jó, onde ele se encontra só ali, né? E diante disso aqui ele traz aí grandes poesia, grandes ensinamentos dentro da palavra do Senhor Jesus. Amém? Vamos aí para o ponto de número 3. Abundância de figuras de linguagem. O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade. Então aqui o que é uma metáfora, né? Para os irmãos entenderem aqui, né, esse ponto, a gente precisa entender o que é uma metáfora, né? O que é uma metáfora? É uma figura de linguagem em que se encontra uma comparação implícita, né? Então quando a gente voltamos aqui a ler aqui os versículos de Jó 7:6, né? O Jó 7, versículo de número 7, Jó 7, versículo de número 9, a gente vamos ver aqui ele fazendo comparação, né? Então aqui é exatamente isso, é uma metáfora, ele fazendo comparação, né? Para que chegue, né? Para que chegue aqui a pessoa entenda o que ele está passando, vivenciando naquele momento. Então ele vai igualar aqui, comparar. Então isso aqui é uma figura de linguagem, né? Uma metáfora. Então é muito importante que nós conheça aqui esse ponto que é crucial para a nossa vida.
Vamos para o ponto de número 3. Ponto de número 3 vai nos falar sobre a natureza e a mensagem do livro de Jó. Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Então, lendo aí o livro de Jó, nós vamos perceber, a palavra de Deus vai nos ensinar, né, exatamente sobre essa questão. O ponto de número 3. Pode um homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, né, que foi ali verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Ali, né, ele recebeu a mudança radical ali na sua vida. Assim também Jó é totalmente transformado quando contemplou a majestade do Senhor. Livro de Jó 38, né, até o Jó 42. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experimentar Deus mudou completamente a vida de Jó, né? Então há aqui uma grande lição para nós, uma grande lição deixada por esse precioso livro, né? Então não saia, né, daí, porque nós temos mais lições maravilhosas da parte de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. E antes de encerrar aqui, eu quero deixar para os irmãos, aqui um esboço aqui da nossa lição, que com certeza vai edificar os irmãos grandiosamente. Esse esboço aqui, ó, você pode estar aí vivenciando, tirando, salvando, ou seja, vai estar disponível aqui no nosso canal aqui da nossa IBC Escola Bíblica em Classe, né? Mas esse aqui é um dos esboços, né? O prólogo, aí vai falar sobre a crise e por aí sucessivamente. Amém? Que Deus continue abençoando as nossas vidas de uma forma grandiosamente. Continue assistindo as nossas aulas, né? Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, para que assim o Senhor continue nos abençoando e nós continua aqui, né, trazendo essas mensagens maravilhosas para os nossos corações. Na próxima lição, que é a lição de número 2, a gente vamos falar quem era Jó, né? Então eu já quero aqui destacar para os irmãos um assunto muito importante, que além de você fazer leitura, você que tem aí a revista em mãos, além de você fazer a leitura, não esqueça da leitura diária. A leitura diária é muito importante porque ela vai te levar para dentro do contexto da lição e você vai ficar mais por dentro aí, né? Então, que o Eterno continue abençoando as nossas vidas de uma forma grandiosamente. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esta aula maravilhosa. Altíssimo, querido, amado e eterno Deus, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, ó Deus, por este momento grandioso. Eu te agradeço, Senhor, por esta lição maravilhosa, onde podemos extrair grandes palavras de vida para o nosso, ó Pai amado, para os nossos corações. E eu quero orar neste momento por cada aluno, por cada pessoa que está conosco aqui na nossa EBC Escola Bíblica em Classe. Eu quero orar por cada vida, Senhor, que necessita, que precisa do auxílio do Senhor Jesus. Neste momento, ó Pai, que a Tua glória, ó Deus, continue sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, de uma forma grandiosamente. Fica conosco, ó Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Deus te abençoe. Shalom a todos.